Uma boa tarde a todos, né? Vamos dar abertura, então, à nossa audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do quadrimestre de 2025. Quero estender aqui meu boa tarde, né, aos senhores vereadores, né, que é o Edson se faz presente aqui hoje, ao senhor prefeito Paulo Sérgio, vice-prefeito Adriano, o contador, secretários, secretarias municipais, públicos presentes e as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje, nós estamos realizando essa audiência pública com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas fiscais pelo município, relativas ao resultado de suas receitas e despesas do quadrimestre de 2025. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que é obrigação do Poder Executivo comparecer perante a Câmara a cada 4 meses para participar de uma audiência pública para esta finalidade. E eu gostaria de estar convidando, né, para sentar aqui em cima o senhor prefeito Paulo Sérgio da Silva. É para isso, né, que estamos aqui hoje para assistir à apresentação que será feita pelo atual secretário da Administração, o senhor vice-prefeito José Adriano Pereira dos Reis, referente aos períodos de maio, junho, julho e agosto de 2025. E por se tratar de uma audiência pública, né, após essa apresentação, nós abriremos espaço ao público presente e aos senhores vereadores para manifestação de questionamentos e dúvidas. Então, passo a palavra aqui, né, ao senhor José Adriano Pereira dos Reis, secretário municipal da administração, que vai fazer a sua apresentação. Gostaria também de estar convidando, né, aqui a senhora secretária de Saúde, a senhora Viviane, para fazer presente aqui. Pessoal, boa tarde a todos. Senhora vereadora e presidente desta Casa, Janaína, obrigado pela cessão do espaço. Senhor prefeito, boa tarde. Secretária de Saúde, Viviane, demais secretários, né, setores da prefeitura, funcionários e público presente nesta tarde, onde nós temos a incumbência de estar avaliando, demonstrando a execução orçamentária do cumprimento das metas do município de São José do Alegre. Antes de iniciar, eu sempre, em outras audiências, eu faço questão de mencionar que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, deixar todos cientes que as nossas imagens poderão ser, né, aí, capturadas durante a execução dessa audiência. Se, porventura, alguém, né, não quiser ter a sua imagem exposta, por favor, se manifeste, né, ou então que possa, né, de repente ficar em lugares mais afastados, onde não há, né, a presença de câmeras.
Isso é importante para que todos possam ter aí os seus direitos reservados. Primeiramente, né, a audiência pública. O que vem a ser a audiência? A gente fala sempre, em todas as vezes que estamos aqui, eu menciono, na ocasião, quando faço uso da minha palavra, que é uma forma de nós promovermos a participação popular, a participação das pessoas, né, das equipes da administração, dentro desse processo de decisões dentro da administração pública, sendo, portanto, aí uma forma de controle popular que proporciona a cada um de nós a oportunidade de participarmos conjuntamente com o poder público da administração. Então, esta audiência tem por objetivo, como já foi mencionado, abordar de forma bem resumida, não é nada extenso, né? Nós não estamos aqui falando sobre orçamento, ou sobre plano plurianual, ou sobre LDO, e sim sobre a avaliação, né, do cumprimento das metas fiscais do município, né, os comparativos de receita e despesa durante o segundo quadrimestre de 2025, né, como já apresentado os meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Ao longo dessa apresentação, nós procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos relatórios que são apresentados aí, preconizados pela lei de responsabilidade fiscal. E, é claro, a realização dessa audiência, como de demais, tem um embasamento legal que nos motiva a realizarmos essa audiência, né, quadrimestralmente, apresentando aí o cumprimento das nossas metas. Então, para atender o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º, ambos da Lei Complementar 101, que é a da Lei de Responsabilidade. É responsável, né, a responsabilidade do poder público fazer na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, o poder público, ele é, de uma certa forma, obrigado, né, a cumprir com o que é estabelecido na lei, para que de forma transparente, né, ou melhor, uma forma de dar transparência aos atos do poder público. Então, aí tem o artigo 9º, né, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que apresenta que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente aí nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, iniciando a nossa apresentação, como eu falei, dos relatórios que são, né, apresentados pelo poder público, o relatório de execução orçamentária, nós começamos elucidando aí a questão das receitas. Tem aí um comparativo, né, dos nossos mecanismos de 2024 e 2025, só para a gente poder ter uma visão das receitas que foram arrecadadas em 2024 e 2025. Então, a gente observa aí, eu creio que está dando para todo mundo enxergar. Então, nós temos aí, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né, as telas de TV que podem estar aí expondo para nós. Nós observamos só a nível assim, já as receitas correntes, pegando aqui, 2024 foi R$30.200.000. Já em 2025, nós estamos aí, né, orçada, estimada aí a receita de 33 milhões. E aí nós temos aí o que, comparando, pegando só o 2025, que foi orçado, e o que nós temos realizado até o presente momento. Então, nós temos aí, dentro do orçado de 2025, dentro das receitas tributárias, nós temos orçado R$1.150.000. E até o presente momento, ou seja, agora em agosto, que é o último mês que a gente está avaliando,
nós aí estamos com 888.482,49 e totalizando um percentual de 77% e 26%, né, do que foi arrecadado. Receita patrimonial, também nós temos orçado 750 mil e realizado até o momento 554.445,91, totalizando 73,93%. E vamos em total de receitas correntes, 28.400.000 que foi orçado. E até o presente momento realizado 19.334.689,78 centavos. E aí nós, dando continuidade nas receitas, nós temos as receitas de capital e vou ser mais rápido, vou olhar na parte, no última linha aí, que é o total que a gente tem, que foi orçado em 2025 e o que nós temos realizado até o presente período. Então, nós temos orçado de receitas previstas para 2025, 31 milhões. E até o presente momento, realizado até esse período, que é o segundo quadrimestre de 2025, nós temos aí 20.358.777 reais e 98 centavos. E aí nós temos as principais receitas do município. Fiz questão de trazer, aí que a gente observa, fiz um comparativo também, o segundo quadrimestre de 2024 e o segundo quadrimestre de 2025, que é o objeto da nossa audiência de hoje. Então nós temos aí a descrição das receitas, das principais receitas do nosso município, que é o IPTU, PBI, ISS, dívida ativa, taxa de prestação de serviços e outras receitas diversas. Tá? Então, nós temos aí um total, por exemplo, deixa eu pegar o IPTU, né, até o segundo quadrimestre de 2024, nós arrecadamos R$ 185.713,65. Se compararmos com o segundo quadrimestre de 2025, nós temos aí R$ 209.912,68. Tá? Ela tem um índice, né, inflacionário em cima disso, porém, a gente observa que as receitas, nossas principais receitas, elas tenderam a subir, a aumentar. Totalizando aí, por exemplo, até o segundo quadrimestre de 2024, nós arrecadamos R$ 370.946,80 centavos, no total aí das principais receitas do município. E até o segundo quadrimestre de 2025, nós já arrecadamos, né, até o mês de agosto, então nós temos ainda meio ano, né, R$ 422.347,50 centavos. Aí eu trouxe também um comparativo da arrecadação da receita corrente líquida durante todo o ano de 2024 e o que nós temos arrecadado aí durante os meses de 2025, do ano de 2025, pegando não só o segundo quadrimestre, mas também o primeiro quadrimestre, tá? Que a gente tem desde janeiro até agosto, desculpa. Então, a gente observa que teve uma variação, por exemplo, no mês de janeiro, nós tivemos uma variação negativa. Ou seja, 2025, nós tivemos uma arrecadação, a nossa receita foi menor que a receita de 2024. Tá? Em comparação, com exceção também temos o mês de março, que também foi uma variação negativa, que nós tivemos uma arrecadação menor do que o ano de 2024. Porém, os outros meses, a nossa arrecadação, embora ainda pequena, mas a gente observa que ela cresceu um pouquinho. Então, tem uma variação razoável aí. E eu fiz questão também de trazer agora aí as metas, né, para o comparativo de metas de arrecadação e a receita arrecadada. Nós tínhamos uma meta, por exemplo, para o primeiro bimestre, que está aí, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, por exemplo, nós temos aí no primeiro bimestre, a meta de arrecadação seria R$ 5.653.432. Nós arrecadamos R$ 4.949.799,20 centavos.
Ou seja, nós tivemos aí uma diferença, né, uma variação negativa de R$ 703.632,80. A mesma coisa aconteceu com o segundo bimestre, né, que aí a gente observa que o nosso primeiro quadrimestre ele teve uma variação negativa. Já o terceiro bimestre e o quarto, nós tivemos no terceiro uma variação negativa, porém no quarto nós tivemos aí vamos dizer, um saldo positivo. Né, a nossa receita arrecadada, comparada com as metas, teve uma variação de R$ 442.658,57. Aí eu não sei se dá para vocês verem, aí tem uma evolução, né, do nosso comparativo das receitas, na arrecadação da receita corrente líquida. Aí tem tanto a evolução lá de 2024, 2023, quanto de 2024, 2025. Tá? Então, nós temos aí um valor, mesmo assim, comparando os anos 2023, 2024 e 2025, pegando o mês de janeiro, por exemplo, a gente vai ver que a nossa variação ainda foi negativa. Tanto o janeiro quanto o março. Foram os 2 meses que mantiveram uma variação negativa lá de 2025 e 2024. E a gente observa que a nossa receita, por exemplo, em 2023, estava em R$ 24.688.235,77. Em 2024, a nossa arrecadação, né, da receita corrente líquida subiu para 26 milhões. Então, 3 milhões, né, 2 milhões e pouco a mais na arrecadação. E nós temos até o presente momento, o período de 2025, nós temos arrecadado R$ 19.334.689,78. Então, tudo leva a crer que a gente vai manter, né, esse equilíbrio na nossa arrecadação para continuar cumprindo com as nossas despesas, com as nossas metas. A mesma coisa eu tenho aqui ainda falando sobre as receitas, mostrando a evolução, a gente vê claramente aí a evolução no mês e a evolução até o mês, o presente. E aí eu parto agora para falar também sobre as despesas. Então, nós temos aí, exemplo, despesa com pessoal e encargos sociais. Nós temos orçado para 2025 o valor de R$ 13.433.500. E empenhado até o presente momento, nós temos aí R$ 8.322.065,73. Ou seja, nós realizamos 61,95% dessa despesa. Aí nós temos outras despesas, os juros de despesas correntes, que são as despesas gerais da prefeitura no total aí, que nós orçamos 26 milhões, 29 mil, e nós temos empenhado até o presente momento 15.555.513,88. Ou seja, nós realizamos até o presente momento, o segundo quadrimestre, 59,76%. Nós temos ainda 40% para ser executado. Essas despesas, né, as outras despesas correntes, são aquelas despesas que a gente fala como material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, o vale alimentação, tá, a prestação de serviços, tanto pessoa física como jurídica, e despesas também de categoria econômica. Ainda dentro das despesas, nós temos aí que foi orçado com investimentos em 2025 R$ 3.373.400. E empenhado até o presente período, nós temos empenhado R$ 1.217.142,49. Ou seja, nós realizamos aí 36,8% dessas despesas aí, né, orçadas para investimentos. Isso é um exemplo. Não vou estar, se vocês acharem que devo passar por todos, mas vou ser mais sucinto para deixar depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E, assim, de forma mais genérica, mais abrangente, eu tenho aí o comparativo de receitas versus despesas. Então, nós temos o bolo, né,
dos recursos da Prefeitura, ele é composto pelos recursos vinculados e os recursos próprios. Recurso próprio da Prefeitura, juntamente com o recurso vinculado. E totalizando, logicamente, o recurso aí total, como está exposto nesse slide. Então, nós temos aí arrecadado a importância, o valor de R$ 20.358.777,98. Esse é o total das nossas receitas. E até o presente momento, liquidado, né, que já foi entregue, vai só faltando pagar. Já pagou, né? Desculpa. Está empenhado que ainda não foi pago, nem foi liquidado, tá certo. Então, liquidado, R$ 18.430.555,73. Nós temos aí uma diferença ainda, que a gente tem para poder cumprir, de R$ 1.928.222,25, totalizando 90,53%, né, das nossas receitas aí, né, arrecadadas e já liquidadas. Tá? Então, nós temos 10% ainda. E o recurso próprio, né, que a gente costuma dizer, o pessoal não gosta de falar fonte 1.500, 1.501, o pessoal fica até bravo, né, Viviane? É o recurso próprio, né, arrecadado. Nós temos aí a receita de R$ 14.242.041,75. Liquidado até, né, o presente período, nós temos R$ 12.336.411,08, com uma diferença de R$ 1.905.630,67. Ou seja, né, em percentuais, nós temos aí aplicado 86,62% do recurso próprio na administração. E o último quesito aí, que seriam os recursos vinculados. Nós temos aí a previsão arrecadada, de arrecadação, R$ 6.116.736,23. E dessa receita liquidada nós temos R$ 6.094.114,65. Ou seja, nós quase já cumprimos com o percentual. Já gastamos, né? Em outras palavras, nós já gastamos. Tem uma diferença aí de R$ 22.591,58. Então, os recursos vinculados da administração, nós vemos aí que nós já praticamente que utilizamos quase todo ele. E aí eu parto para as principais despesas que a gente tem dentro da administração. Uma delas, aí são os recursos, impostos e transferências de impostos aplicados na educação básica, que legalmente nós temos o percentual para investir, né, e aplicar na educação de 25%. Aí, de acordo com o último relatório, nós temos aí com a receita de 18 milhões, né, resultantes aí dos impostos todos, 18.886.772,20, nós deveríamos ter aplicado em educação 4.221.680,55 para atingir os 25%. Mas nesse momento nós aplicamos 4.133.489,98. Ou seja, nós aplicamos 24,48%, né, com uma diferença aí de 88.190,57, um percentual de 0,52% a ser aplicado na educação. Mas nós já conversamos, né, com a secretária, né, já está sendo, como diz assim, sendo gasto para poder cumprir com esse percentual, né, os recursos aí que são destinados a atender o percentual do gasto com a educação. E dentro do Fundeb, que também é dentro da educação, nós temos que a receita total do Fundeb de R$ 2.535.454,10, nós teríamos aí um valor legal mínimo a ser, né, utilizado de R$ 1.774.817,87, para atender e atingir os 70% que a gente tem por obrigação. Mas nós estamos aí, o valor aplicado atualmente,
de R$ 2.401.989,47. Ou seja, hoje a gente aplica do Fundeb 94,74%. Uma diferença aí que a gente observa de R$ 627.171,58. Em percentual, 24,74%, que a gente está aí. Oi? Não sobra para investir, né? Porque esse gasto é todo com pessoal, né? Com os profissionais da educação básica. Aí a gente passa agora para a aplicação em saúde, né? Recursos, impostos e transferências, impostos aplicados na saúde do município. Nós temos aí as receitas resultantes de impostos, que são as mesmas, né? A mesma receita da educação, de R$ 18.886.772,20, e a aplicação devida, que a gente deveria, por obrigação, por lei, para atingir os 15%, do gasto com saúde, seria o total de R$ 2.415.482,85. Mas no momento no presente, né, nós aplicamos aí R$ 4.149.131,01, totalizando um percentual que a gente investe e aplica na saúde de 25,77%. Uma diferença que a gente aplica a maior, né, de 10,77% no total de R$ 1.733.648,16. E uma das despesas, né, uma das maiores despesas que nós temos também dentro do nosso quadro é o gasto com pessoal. Então, a gente observa aí o comparativo que eu trouxe para a gente poder observar, 2023, 2024, 2025, o gasto que nós temos aí com pessoal. Vou pegar assim, a grosso modo, em geral, né, no total do gasto de 2023, nós tivemos um gasto aí de R$ 11.456.171,22. 2024, R$ 11.968.166,12. E, até o presente momento, o nosso gasto com pessoal, pegando aí até o mês de agosto, nós temos R$ 8.671.407,24. E aí, não sei se está dando para enxergar, né, esse slide, que mostra o total, né, a despesa com o pessoal, qual o total da despesa com o pessoal para fins de apuração no limite. Nós temos um limite, né, a ser cumprido com o gasto com o pessoal. Então, no mês, nós temos aí um limite, não sei se está dando para ver, mas de R$ 1.081.763,69, que nós temos aí, que foi, né, no caso do último mês. E nos últimos 12 meses, R$ 13.296.016,35, que totaliza hoje, né, até o presente momento, nós temos um gasto no município, um percentual de 47,11%, né, o cálculo do nosso percentual de gasto com o pessoal de 47,11%. E esse gasto com o pessoal, a princípio, assim, a tendência nossa, só para esclarecer, para 2026 há uma previsão de aumento por conta do INSS, né? Arrecadação, não é isso? Então nós temos a previsão hoje, está em 13%? 13%, né? E o ano que vem vai ser 17%? 17%. Então, a gente tem que trabalhar em cima das nossas receitas para poder manter o equilíbrio. Tá? Então, assim... Oi? 18%. Só.
E, assim, só um parênteses, a gente tem que começar, na verdade, já começamos a rever assim, a questão agora da reforma tributária, né, do município. Então, a gente tem que acompanhar para que a gente não sofra, né, no futuro, aí, questão da nossa receita. Tá? Finalizando, eu falo assim que os resultados que foram apresentados permitem que a gente possa concluir que as nossas aplicações na educação, na saúde, os gastos com o pessoal, né, eles estão, né, legalmente aí dentro das normas legais, demonstrando que o município vem cumprindo legalmente as metas fiscais estabelecidas, bem como atendendo aos requisitos da 101, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Eu agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês nesta tarde, expondo um pouquinho sobre a parte da comparativa de receitas e despesas do município de São José do Alegre, e espero ter, né, esclarecido algumas coisas. Tá? Obrigado. Senhora Presidente, desculpa, só antes de passar para a sequência aqui, eu queria pedir a vocês, a Ariane está terminando uma ata ali, depois que vocês não esqueçam de assinar. Tá bom? Que a gente vai, ao final, podemos até fazer a leitura dela, que eu acho que a saúde vai fazer a apresentação dela, a gente faz a leitura da ata, mas não esqueçam de assinar, por favor. A palavra ela está aberta aqui, né, ao público que se faz presente, ao secretariado. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, dos dados que foram apresentados pelo secretário municipal da administração, que pode colocar-se, né, aqui, para estar tirando as dúvidas. Alguém queira colocar alguma coisa? Não? Então, eu passo a palavra, né, à secretária de saúde para estar fazendo a sua apresentação. Eu havia também esquecido que foi um pedido do colega nosso, né, que me pediu para informar a sua ausência hoje. O vereador Fernando está ausente porque foi acompanhar sua esposa a uma consulta médica. Boa tarde, excelentíssima presidente. Boa tarde a todos presentes. E vai colocar ali para a gente. Eu vou fazer uma apresentação bem breve da audiência pública, né, sobre o segundo quadrimestre de 2025.